Olá, paz. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue direcionando a tua vida e que a gente continue avançando. Hoje é o nosso terceiro dia. Esse é o nosso devocional na caminhada, na jornada da leitura do livro Uma Vida com Propósito. E nesse terceiro dia, o terceiro capítulo, faz uma pergunta: o que dirige a sua vida? A nossa vida, obviamente, precisa ser dirigida por propósito. Uma vida dirigida por propósito, ela tem sentido. Uma vida que não é dirigida por propósito, ela não tem sentido. Deus fez o ser humano para ter um propósito. E nós precisamos nos perguntar de tempo em tempo o que está dirigindo a minha vida agora, pois isso definirá o nosso futuro, se um futuro de muita prosperidade e realizações ou um destino e um futuro de frustrações. Nesse capítulo, o Rick Warren, ele traz algumas observações sobre algumas coisas que as pessoas deixaram, permitiram guiar suas vidas. E ele fala sobre 5 coisas comuns, que é comum a todo ser humano, que as pessoas permitem que guiem suas vidas. Isso é terrível, né? Porque o que deve de fato guiar a nossa vida é um propósito. E esse propósito tem que combinar com a vontade de Deus. Então eu quero convidar você para a gente, nesse nosso tempo de devocional, sei que você já leu, mas para você meditar se alguma dessas coisas não podem de alguma forma estar guiando sua vida, direcionando sua vida. Dessas 5 coisas, a primeira é pessoas que são dirigidas pela culpa. Isso é terrível. É terrível quando a culpa dirige a nossa vida, dirige o nosso futuro. O Rick Warren, ele chega a falar sobre pessoas que paralisaram a vida por causa da culpa. E isso de fato paralisa, né? Ele afirma que nós não somos produto do nosso passado. Ele afirma que o nosso passado, ele pode até ter um significado na nossa vida, mas ele não pode nos dirigir. Ele diz que nós não somos prisioneiros do nosso passado. E isso é muito importante da gente avaliar, né? Às vezes cometemos um deslize lá atrás, às vezes por não termos ainda conhecido Jesus, a gente tomou uma decisão errada, mas o Senhor já nos trouxe um esclarecimento, a palavra já nos alcançou e Ele já mudou a nossa vida. E esse passado não pode dirigir o nosso presente nem o nosso futuro com culpa, né? Deus, ele transformou a vida de muitas pessoas com um passado marcado por tragédias e foram pessoas tremendamente usadas por Ele, porque essas pessoas permitiram e não deixaram uma culpa direcioná-las, né? A segunda coisa que o Rick Warren traz, que às vezes dirige a vida de algumas pessoas, é o ressentimento, né? Ressentimento e a raiva. Sabe, a pessoa, alguém que a vida se resume em você guardar rancor de alguém. É a pessoa que fica na esquina esperando aquela outra pessoa se dar mal. É aquela pessoa que sempre está se machucando quando ouve falar daquela pessoa que lhe feriu. É como se essa pessoa sempre estivesse esperando aquela pessoa passar ferida também, né? Isso é ressentimento, isso é raiva. E sabia que tem gente que paralisou a vida para isso? É só ouvir falar de fulana, de fulano. É só abrir sua rede social e ver que fulano ou fulana está bem. Pronto, o mundo dessa pessoa desaba. Por quê? Porque o ressentimento e a raiva é o que dirige a vida dessa pessoa. Essa pessoa precisa se libertar dessa amargura. A terceira coisa que Rick Warren traz, que dirige a vida de muitas pessoas, é o medo, né? Tem pessoas que a vida é dirigida pelo medo.
A pessoa não consegue tomar decisões, não consegue avançar, não consegue prevalecer, não consegue ir adiante, não consegue dar um próximo passo, não consegue definir o seu futuro por medo. Sempre essa pessoa está sendo tomada pelo medo. A palavra do Senhor diz que aqueles que são guiados pelo amor não são dominados pelo medo. Porque no amor não há espaço para o medo. É assim que diz o apóstolo João. Então, a vida de alguém que tem um propósito firmado em Deus não pode ser dirigida pelo medo. Outras pessoas são guiadas pelo materialismo. É aquela pessoa que vive servindo mamon. Jesus falou sobre isso, né? É a pessoa que a sua vida se resume em desejar e correr atrás das coisas. Sabe a pessoa que a vida é dominada pelas coisas? As coisas são mais importantes que a família, as coisas são mais importantes que a esposa, as coisas são mais importantes que o marido, as coisas são mais importantes que os filhos. Aliás, gente que tem a vida assim, briga por causa das coisas e esquece a preciosidade, o que é conviver harmoniosamente com pessoas. Que tristeza, né? Eu vi esses dias que o bilionário da Hermes, ele fez o seu testamento e ele deixou a sua herança de alguns bilhões de dólares para o jardineiro que trabalhava para ele. E alguém, numa visão estreita e rasa, pode dizer: pastor, isso é maravilhoso, né? O cara fez uma boa ação. Só que esse cara tinha família. E a entrevista que eu estava vendo, né, a manchete, dizia que já tinha um tempo que ele tinha se afastado de toda a família. E por isso não achou ninguém mais adequado para deixar sua herança que o seu jardineiro. Gente, o quão triste deve ter sido a vida dessa pessoa que juntou, acumulou bilhões de dólares para no final pensar: não, ninguém da minha família, do meu sangue merece ficar com isso. Eu vou deixar para alguém que deve ter cuidado bem das minhas coisas. Vou deixar para o meu jardineiro. Alguém dirigida pelo materialismo. Há pessoas que a vida é dirigida pela necessidade de aprovação. Que prisão terrível. Aliás, tudo isso que eu falei é uma prisão, tá, gente? Pessoas que a vida é guiada pela culpa, pessoas que a vida é guiada pelo ressentimento e pela raiva, pessoas que a vida é guiada pelo medo, pessoas que a vida é guiada pelo materialismo e pessoas que a vida é guiada pela necessidade de aprovação. Sabe, essa pessoa não consegue ser feliz, porque tudo o que ela faz, o que ele faz, é sempre olhando para alguém e esperando o que essa pessoa faz. Isso é uma prisão, gente. Deve ser terrível, né? A palavra do Senhor diz que nós não podemos servir a dois senhores. Então, se eu vivo uma vida ou um relacionamento onde eu estou sempre aguardando e esperando a aprovação dessa pessoa, às vezes é alguém perto, tá? E óbvio que nós precisamos estar cercados de gente abençoada. Mas essas pessoas não determinam, não guiam, não definem o nosso destino, o nosso futuro. O Rick Warren diz nesse último item, né, de pessoas guiadas pela necessidade de aprovação, que esta jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósito, uma vida guiada, controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. Nada é mais importante que conhecer o propósito de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer, nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de um movimento sem sentido, uma atividade sem direção ou uma série de acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. É assim que termina o Rick Warren. E aí, para a gente encerrar, antes da gente orar, ele fala sobre as vantagens de uma vida dirigida por propósitos, né? Primeiro, conhecer o propósito da sua vida faz que ela tenha sentido. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-los. Então,
Conhecer o propósito dá sentido à vida. Conhecer seu propósito simplifica a sua vida, pois você só tem, ao invés de muitas opções, como aquelas que eu falei, né? Dirigido pelo medo, pelo ressentimento, pela aprovação das outras pessoas. Simplesmente você só quer agradar a Deus e, como consequência, você vai abençoar as pessoas ao seu redor. Então simplifica, né, a vida, porque você tem um sentido. Viver uma vida com propósito, conhecer o seu propósito ajuda a estabelecer prioridades, obviamente, né? Se a minha vida está simplificada, eu consigo escolher mais fácil, né, gente? Escolher mais fácil. Isso traz uma vida mais tranquila e a gente começa então a estabelecer prioridades. E por fim, conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade, porque aqui nessa vida eu vivo para agradar apenas uma pessoa, o meu Deus. E obviamente tem gente que diz isso, né? Gente turrona, gente ignorante. Não quero agradar ninguém, eu quero só agradar a Deus, e tá quebrando pontes, né? Construindo muros. Não, isso não é agradar a Deus, isso é alimentar o seu ego, né? Alimentar seu estômago. Agradar a Deus, gente, é viver em paz. A palavra do Senhor diz assim, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, pastor, mas às vezes não dá para seguir a paz com todos. Pois é, como disse o apóstolo Paulo, né? No que depender de vós, tenha paz com todos. Isso é viver uma vida com propósito. Vai ter gente que, como a palavra diz, né? Tem momentos que a gente vai lidar com gente irreconciliável. O que você tem que fazer para ter paz? Sair de perto. Às vezes não dá para sair geograficamente, né? Mas vai dar para sair de perto da dependência emocional. E aí você vai ter paz, e também vai ter paz no ambiente. Que Deus nos dê sabedoria para a gente viver de fato uma vida com propósito. E para isso estamos nos preparando para a eternidade. Amém? Antes de orar, eu quero lhe dizer que esse devocional é apenas um vislumbre, tá? É apenas uma motivação para você ter o seu devocional. Não se prenda apenas a ele. Se você costuma fazer um devocional maior, aproveite esse momento, vá ler a palavra, estenda o seu tempo de oração. Esse, de fato, é só para lhe instigar, lhe motivar a estar buscando diariamente, nesses 40 dias, o Senhor. Mas eu quero encerrar orando como a gente tem feito. Amém? Pai querido, obrigado, porque a nossa vida tem sentido. A nossa vida tem propósito. E nós queremos viver de acordo com a Tua vontade e restritamente dentro do Teu propósito. Esse é o desejo do nosso coração. No nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, dê sentido a ela, viva com um propósito. Até amanhã, gente. Fiquem com Deus.